Muito bem, meus queridos, nós estamos no terceiro domingo da Quaresma e hoje a igreja nos proporciona nós meditarmos e refletirmos sobre essa ação de Deus, de um Deus que tem fome e sede de nós. A verdade é essa, não é? Deus tem uma fome e uma sede de nós, um desejo que nós estejamos próximo a Ele, um desejo de que nós estejamos no seu caminho, que façamos a sua vontade. Por que isso acontece? Não sei, mas nós percebemos, não é? Pela sua ação, Ele mesmo sendo Deus, Ele mesmo tendo tudo ao seu dispor e sendo dono de tudo, tendo todo o poder, Ele ainda se preocupa com cada um de nós, simples criaturas, né? Se nós olharmos todo o cosmo, nós vamos perceber que nós somos tão pequenininhos diante de toda a criação. Tão pequenos, mas mesmo assim, Deus tem um cuidado todo especial com cada um de nós. Uma fome, uma sede, que estejamos na sua presença, que façamos a sua vontade. E aí nós vemos a primeira leitura. Existe ali uma sede do povo de Deus, que é uma sede física, não é? Eles têm sede. E aí começam até a blasfemar, a reclamar. Povo de Deus, não é? Como também nós. Quantas vezes reclamamos diante de coisas que nós temos sede? E muitas vezes somente a sede física, mas Deus é aquele que é capaz de fazer jorrar água e fazer de fonte viva aquilo que é duro, aquilo que é rocha, fazer transformar aquilo que é rocha em fonte de água viva. Sabe, meus queridos, quantas vezes nós podemos dizer que nós somos igualzinho àquele povo que foi liberto da escravidão de maneira tão prodigiosa por parte de Deus? E o livro do Êxodo sempre quer lembrar isso, não é? A ação miraculosa, maravilhosa de Deus em favor do seu povo. E um povo que vira e volta remete ao mesmo passado, não é? De escravidão. Mesmo sendo livre, o seu inconsciente, a sua mentalidade ainda é de servidão. Por vezes eles reclamam, e a reclamação é sempre desse tipo, não é? Ó Moisés, porque o Senhor nos tirou lá da escravidão do Egito? Nós éramos cativos, mas ao menos tínhamos uma panela de carne todo dia à tarde. A gente levava uma chicotada, mas tinha sempre água para a gente beber. Olha, esse pensamento ainda de servo, né? Mesmo livre, ainda por vezes preferia a escravidão diante de alguma dificuldade para se ter e obter e vivenciar a verdadeira liberdade. Quantas vezes nós somos também esse povo, porque diante de uma dificuldade, talvez nós queremos voltar ao tempo em que nós estávamos presos pelas nossas amarras do pecado, da servidão, dos nossos vícios, daquilo que nos prendia, daquilo que nos distanciava de Deus. Deus, de maneira prodigiosa, às vezes agiu na nossa vida, mas por vezes, diante das dificuldades, nós duvidamos. E fazemos o mesmo questionamento deste povo que fez lá no Monte Horebe, lá em Meriba, não é? Será que Deus está junto comigo? Será que Deus está no meio de nós? Será que Deus se faz presente na minha vida? Será que Deus está agindo? Existe uma sede em cada um de nós também. Uma sede de Deus. Por vezes essa sede a gente não a reconhece direito, não é? A grande dificuldade do homem é reconhecer
essa sede que nós temos de Deus. Sabe, o Evangelho de hoje é um texto belíssimo, e não só por ele ser uma narrativa grande, mas pela sua profundidade, nós não temos capacidade para refletir todo ele, né? É um texto muito bom para a gente fazer um retiro, não é? Um retiro baseado neste texto seria lindo. Mas veja, nós temos elementos dessa narrativa para a gente trazer para a nossa vida. Santo Agostinho, no comentário que ele faz sobre este texto, ele vai dizer que essa mulher samaritana é a figura de todos nós. Ela representa cada um de nós. Essa mulher, na sua narrativa, na narrativa de São João, ela revela muitas coisas para nós na simplicidade da narrativa, não é? É uma mulher que vai neste poço ao meio-dia sozinha. Então isso implica que ela não era muito querida na comunidade, não é? Porque ela foi no momento em que ninguém ia ao poço, no sol escaldante de meio-dia. Certamente que aqueles que buscavam a água, sejam as mulheres, as crianças, elas buscavam ou de manhãzinha, para os afazeres do dia, ou à tarde, não é? Para dar água para os animais e também para que a água sobrasse para o próximo dia. Ao meio-dia, no sol escaldante, não é, de Israel, daquela região da Samaria, eles não iriam ao poço. Mas ela vai porque ela não tem amizades. Talvez ela seja malquista ou mal vista, não é? O evangelista narra esse episódio desses 5 maridos que ela teve, o que ela tem hoje não é o dela. Talvez seja o motivo do preconceito que eles tenham contra ela. Os estudiosos vão dizer mais coisas sobre esses 5 maridos, mas vamos nos ater a isso. Então ela é uma mulher que vai ao poço sozinha, por causa da sua vida pregressa, por causa da sua falta de sociabilidade. Ela está sozinha. E Jesus, no momento mais improvável, ele também se encontra naquele poço, não é? No momento mais improvável. Ele chega e veja a ação de Jesus, que é ele que tem a iniciativa, não é? Sim ou não? É ele que chega à mulher e diz: dá-me de beber. Dá-me de beber. O evangelista nos diz que, diante da resposta da samaritana, ele já nos avisa que há uma contenda, não é? Entre os judeus e os samaritanos. Mas Jesus deixa de lado essa contenda. Jesus não tem com ele esse negócio de raivinha, de brigas, não é? Ele quer fazer o bem, além dos preconceitos, além dos nossos valores, às vezes distorcidos. Ele vai além. É ele que dá o primeiro passo. É ele que chega e pede: dar-me de beber. Sabe, Jesus puxa esse assunto, talvez por causa realmente de uma sede física que ele tem, mas ele quer oferecer àquela mulher algo muito mais relevante e sublime, não é? Essa tal de água viva. E de maneira maravilhosa, ele diz: olha, se tu soubesses o dom de Deus e o que ele pode te oferecer, seria tu que pediria: dá-me desta água. E ele te daria água viva. E se tomasse dessa água vida, você também seria fonte de água viva para a vida eterna. Olha, meus queridos, isso serve para cada um de nós, não é? Não interessa a nossa vida pregressa, o que nós fizemos no passado, mas interessa a gente reconhecer que nós temos uma fome e uma sede de Deus.
E essa água, todos nós deveríamos buscar na nossa vida, porque ela é capaz de transformar a nossa história. Não somente para a gente saciar essa sede que nós temos de Deus, mas a partir do momento que nós tomamos desta água viva e saciamos a nossa sede, também somos nós fonte da graça, fonte dessa mesma água para aqueles que estão perto de nós, para aqueles que têm contato conosco. Nós nos transformamos também nessa fonte de água viva, que transborda, que leva esse amor do Pai, que consegue levar Jesus Cristo ao outro. Essas palavras de Jesus seduziram aquela mulher. Ela, aos pouquinhos, começou a ser transformada, não é? E vocês vejam que ela nem pega água. Ela foi no meio-dia buscar água para matar a sua sede, mas ela abandona o cântaro, ela abandona o seu balde e vai embora, saciada. Ela já não tem sede, mas agora ela é a fonte que vai até a cidade transbordar dessa água viva. E ela diz: olha, será que ele não é o Messias, não é o Cristo? Porque ele sabia tudo de mim. Ele sabia tudo de mim. Aquelas pessoas ouviram as palavras daquela mulher e se sentiram tocados também. Veja, esta água que ela recebeu, da qual ela bebeu, não de maneira física, mas uma água espiritual, não é? A saciou, a transbordou, a transcendeu. E ela jorrou. E os outros também tomaram dessa água e ficaram maravilhados. Não é? Veja o poder da ação de Deus. Naquela terra, por vezes cheia de preconceitos por parte dos judeus, eles acolhem Jesus. Eles acolhem Jesus. E pede para ele: fica conosco. E no finalzinho acontece algo maravilhoso, não é? Aqueles samaritanos vão dizer: olha, nós chegamos até Jesus por causa das tuas palavras. Mas agora que nós o conhecemos, nós o vemos, nós ouvimos a tua palavra, nós o reconhecemos como Cristo, como Salvador do mundo, por nós mesmos. Por nós mesmos. Aquela simples mulher, com um passado duvidoso, não é? Foi capaz dessa transformação nessa cidade. Quanto mais nós podemos ser capazes de transformações na nossa família, nos nossos trabalhos, não somente uma transformação da nossa história, que busca também salvação, que tem sede de Deus, mas na salvação daqueles que estão próximos a nós, dos nossos filhos, nossos pais, nossos maridos, nossas esposas. Também nós devemos ser essa fonte de água viva. Essa fonte de água viva. Sabe, e se Deus foi capaz de fazer brotar água de um rochedo, pode ter certeza, por mais endurecido que esteja o nosso coração, Ele também é capaz de fazer brotar nele essa mesma água viva, que jorra, que transborda, não é? Sabe, eu disse já no início que Deus tem uma fome e sede de nós. E veja que isso fica mais claro ainda se nós observarmos as palavras de São Paulo, no qual ele nos escreve hoje, não é? Falando dessa graça que nos foi dada, dessa esperança que não decepciona, desse amor de Deus por cada um de nós. E um amor que se revela de maneira esplêndida quando Jesus se dá no madeiro da cruz. E São Paulo faz uma comparação que eu gosto demais, e eu sempre a repito, não é? Quando ele diz: olha, morrer pelo outro não é coisa fácil, não é?
Então ele vai dizer, olha, para uma pessoa boa, talvez alguém se anime a morrer, talvez, não é? Mas Jesus Cristo morreu por nós, que não merecíamos. E aí a gente até imagina, fala, não, mas eu sou até mais ou menos, né? Eu sou até bonzinho, mas tem gente pior por aí, né? Mas veja que ele é capaz de morrer até por aquela pessoa que as nossas vistas são as piores que tem. Aquele marginal que a gente não daria nada por ele, que foi capaz de coisas horríveis, pela salvação dessa pessoa que aos nossos olhos nós não daríamos nada, por ele também. Ele foi capaz de entregar a sua vida, para que todos pudessem ter salvação. Não é? Olha o tamanho desse amor, o tamanho dessa sede, dessa fome. Capaz de entregar a sua vida, não somente pelos bonzinhos, por aqueles que são santos, mas principalmente por aqueles que são pecadores, para dar-lhes oportunidade de também eles entrarem no reino dos céus. Jesus, no meio dessa narrativa, ele vai falar algo também que serve para cada um de nós. Tudo serve, não é? Mas de maneira especial quando ele diz a respeito dos adoradores. Claro que existia uma contenda entre Samaria e os judeus, entre o templo de Jerusalém e o templo destruído de Gazim. E os judeus diziam que o lugar de adoração era em Jerusalém, não é? E os samaritanos falaram, não, pode adorar aqui também no Monte Gazim, onde que tinha o templo antigo. Mas Jesus vai falar que o lugar da verdadeira adoração é no nosso interior. E deve-se começar por isso, não é? O lugar de adoração primeira é no nosso íntimo, quando o nosso espírito quer se unir ao Espírito de Deus. Tudo tem que começar por aí. A adoração que nós fazemos nos nossos templos, nas nossas igrejas, deve ser algo que remete àquele primeiro encontro que nós tivemos com Cristo, no nosso íntimo, no nosso interior. A partir desse encontro com Ele, verdadeiramente nós o adoremos e o adoraremos com toda a nossa vida, de maneira exterior a partir disso. Mas a princípio, a verdadeira adoração deve acontecer no íntimo do nosso ser, em espírito e em verdade. Muito bem, meus queridos, hoje eu vou ficar por aqui, não é? Poderíamos falar muito mais coisas sobre esse texto, que é belíssimo, e valeria a pena vocês depois passassem de novo o olhar sobre ele, não é? E eu diria mais, durante essa semana vocês poderiam se debruçar sobre eles, porque é um texto belíssimo. Cada dia da semana, né, vocês vão fazendo uma leitura orante deste mesmo texto, pode ir versículo por versículo, divide ele durante a semana e vai trabalhando, porque vocês terão algo muito grande na vida de vocês. É um texto riquíssimo. E como diz Santo Agostinho, essa mulher é a figura de cada um de nós. Precisamos ter esse encontro com Cristo, sermos saciados dessa água e matar nossa sede e fome de Deus. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.